Olá você meu amigo, olá você minha amiga, estamos iniciando pela Nova TV Franca, mais uma edição do seu Alerta Geral, hoje sexta-feira, 12 de julho de 2013. Na sexta-feira a gente sempre faz um programa um pouco especial para você. E como eu havia anunciado, hoje está presente nos nossos estúdios para conversar com a gente, para debater com a gente, para discutir com a gente, o vereador do PSB, Luiz Carlos Vergara Pereira, que é o presidente também da Comissão Especial de Inquérito, que vai apurar possíveis irregularidades na questão do contrato e da quebra de contrato entre a Prefeitura e a empresa de ônibus na Cidade Franca. Para participar do nosso programa é muito fácil. Olá, Ranieri Melo, como as pessoas podem fazer? Olá, Marcelo. Olá, você, telespectador da Nova TV, que está acompanhando a edição do Alerta Geral desta sexta-feira. Eu lembro que você pode participar do nosso programa através do nosso Facebook, o nosso endereço é Programa Alerta Geral, ou então está ligando aqui na emissora através do nosso telefone, que é o 3018-2266. Não deixe de participar, a sua participação é muito importante, você pode estar interagindo, fazendo as suas perguntas, que o vereador está aqui para respondê-las. Isto posto, isto colocado, isto dito, vamos então à bronca do dia. Ou cai a tarifa ou cai o prefeito. Esta é a realidade da Cidade Franca. Não dá para você ser enganado o tempo inteiro e o nobre alcaide Alexandre Augustus, o imperador primeiro e último, achar que joga aquele monte de númerozinho, que chega lá, que impede as pessoas de falar, como aconteceu na audiência que ele recebeu os meninos lá, para, entre aspas, negociar a questão da tarifa do transporte coletivo urbano. Gritou, botou um monte de números, intimidou os meninos e ficar por isso mesmo. Pois bem, vamos lá. Como é feita, como se compõe uma tarifa de ônibus para você chegar no preço da tarifa de ônibus? Como é que é feito isso? Quem faz isso na Cidade Franca? É a grande pergunta. Bom, a empresa de ônibus é uma empresa capitalista. Ela não está aqui para tomar prejuízo, tá? Ela não está aqui para tomar prejuízo. Então tem que ficar claro essa questão. Como é que é feita a composição para chegar ao preço da tarifa? Quem faz isso? É uma coisa que nós não sabemos. E por isso está aqui o vereador hoje, eu quero saber se ele sabe também. E quem é que faz isso? Bom, eu tenho certeza que para chegar o preço da tarifa é colocado os custos da empresa. Com peças, com funcionários, etc. e tal. E também com investimentos. Então, soma-se ao preço da tarifa. Bom, a empresa tem a obrigação de construir um novo terminal de ônibus em Franca, dar manutenção no que aí está, de fazer os pontos de ônibus, a cobertura dos pontos de ônibus, isso tudo vem no edital. E isso tudo vem na composição da tarifa. No investimento, na melhoria da frota, na obrigação de fazer contratual. Recentemente, um acordo, homologado inclusive na Justiça, e o que me surpreende muito, com a anuência do Ministério Público, houve um prejuízo muito grande à população. Porque desobrigou a empresa de ônibus a investir na cidade. E isso tudo estava na composição do preço tarifário. Não vamos querer achar que aqui tem alguém bobo, não. E quando você desobriga, em alguns casos que a prefeitura e que o imperador Alexandre Augustus, primeiro e último, aceitou, alguém vai ter que arcar com a manutenção dos terminais. A Endef já tinha assumido de forma ilegal e imoral sair vendendo por aí cobertura de ponto de ônibus várias empresas, que era uma obrigação da empresa São José. Inclusive tem funcionário dentro da Endef que está lá só para fazer isso, que ganha para fazer isso.
E aí, o nobre imperador diz que não tem condições de baixar o preço da tarifa em Franca, de reduzir. Fora isso, o governo federal desonerou as empresas de transporte coletivo urbano no Brasil, isentando-as de PIS, COFINS, a CID dos combustíveis. Ontem, conversando com alguns especialistas, eles dizem que a empresa, sem aumentar a passagem no preço para o usuário, acabou recebendo cerca de quase 17% de reajuste. Porque com a desobrigação de fazer dos investimentos e com a desoneração que o governo federal colocou, onde no Brasil todo mundo baixou a tarifa, em Franca eles congelaram e a empresa recebe de mãos beijadas, cai no colo dela isso tudo. E ontem eu ouvi da boca de algumas pessoas que ou baixa a tarifa, ou cai a tarifa, ou cai o prefeito, que vão radicalizar. Porque seria uma vitória do povo de Franca. É isso daí. Antes de eu entrar a falar com o Vergara aqui, deixa eu falar do pastel da feira. Pastel da feira, esta delícia para você, pastel da feira no seu dia a dia. Pastel da feira. Pode ir daí, Vinícius, tranquilo. Pastel da feira, tudo de bom para você. São mais de 50 sabores à sua disposição. Que esse friozinho, aquele pastelzinho quentinho, é uma delícia. E você sabe disso, e a gripe pegando. E agora no pastel da feira você tem o petit pastel. É o pastel doce com mais o sorvete. Tem também o milkshake. O que foi? Pode falar para mim aqui. Controle para baixar a televisão, que está dando ressonância. Pode falar aqui, porque aqui é programa ao vivo, viu, gente? Tá? Tem ainda o milkshake, tem o pastel de camarão, de carne e queijo, tudo isso para você. E, olha, ainda tem aquele ioiôzinho de brinde, né, no combo, na compra do combo, para a criançada aí. Pastel da feira, você conhece, você confia. Antônio Barbosa Filho, bem na galeria do Walmart, para você. Vergara, prazer recebê-lo aqui. Você ontem falou comigo por 2 vezes, uma por telefone, depois nos encontramos na manifestação pessoalmente. Você falou, você me criticou lá. E eu falei para você, eu critico mesmo. E eu gosto desse tipo de postura de não se acovardar para as coisas. Aquilo que eu acho errado, que eu tenho opinião que eu acho errado. E você sabe do que eu critiquei, do que eu te critiquei, a respeito do que você falou da imprensa e tal. E apesar da gente aqui na Nova TV ser considerada a 2ª divisão da imprensa, por muitos por aí, nós chegamos a 36.583 residências nessa cidade. Tá? Graças a Deus temos uma boa audiência, falamos coisa de Franca e mostramos coisa de Franca. E eu me incluo ainda na imprensa. Então, depois você veio me justificar que o recado não era para mim, mas então dá o recado direto, porque quando eu dou o recado eu falo, Vergara, é você, tá? Então é isso, ok? Vergara, como é que está, em que pé que está essa situação dessa comissão especial de inquérito que apura essa questão do transporte coletivo urbano na cidade de Franca? Quando eu falo transporte coletivo urbano, na verdade é só a empresa de ônibus São José. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Ranieri, boa tarde a nossa população, as 36 mil residências que nos assistem nesse momento. O Nenê, o nosso cameraman aí, sempre firme, César. Marcelo, eu quero em primeiro lugar dizer da minha fala na tribuna da Câmara em relação à minha colocação sobre a imprensa. Quando eu fui nomeado presidente da SEI, escolhido, foi bastante complicado a escolha dessa SEI, tendo em vista que o prefeito, com a sua tropa de choque, queria a SEI chapa branca. E então não foi fácil. Eu tive informação de que o prefeito pegou todos pela orelha. Disse, como que 13 vereadores perdeu para 2? Como que se justifica isso? Na realidade não foi. Foram 6 vereadores que assinaram a SEI que eu propus, a SEI que
realmente vai discutir qualidade do transporte coletivo dessa cidade e o preço da tarifa. Em relação a tudo isso e a minha manifestação na tribuna, Marcelo, ela foi dirigida mesmo, porque eu fui questionado por um repórter que dizia o seguinte: o senhor tem que me responder sobre a gratuidade. Eu disse o seguinte: nós vamos investigar sim a gratuidade, mas precisamos requerer documentos. Nós temos informações, e essa eu já posso adiantar, que de 2010 até a data atual, nenhum projeto, que eu já pedi lá na Câmara, quais projetos que ofereceram mais gratuidade? Não, foi cortado em 2009 e 2010, muitas gratuidades. Quero lembrar aqui, cortaram, sabe de quem? As pessoas portadoras de nanismo aqui em Franca, que anda intermunicipal, e aqui em Franca foram cortados. Então houve cortes. Então discutir gratuidade é discutir números e não direitos. Direitos já estão garantidos. Eu quero discutir esse número, eu porque falei com você a respeito dessa, em número disso, você pode manipular. Você põe um número aqui, o resultado final é outro. Você modifica aqui, o resultado é outro. Então, nós não vamos discutir direito, nós vamos discutir esse percentual que a empresa alega que é 45%. E queria a minha resposta antes de eu receber documentos. Aí eu não vou dar. Eu não posso dar. A pergunta é a seguinte: quem faz esses cálculos? Como é que são feitos esses cálculos? Quem oferece isso? 45% quando falo de gratuidade, são gratuidades e descontos. Eu sei de uma coisa: como é que é feita essa planilha? Bom, eu dou gratuidade ali para a equipe, eu dou gratuidade para os jornalistas. Vamos colocar aqui, jornalistas. Ou descontos. Vamos colocar gratuidade de um modo integral. Sim. Aí vai lá, cadastram 300 jornalistas. Só que quem anda lá é 30. Sim. E aí ela faz a planilha dela em cima de 300, não de quantos andam, a média que anda. É desse jeito que funciona o negócio? Um outro questionamento que eu tenho a fazer aqui. Como é que essa história de direitos dos sindicalizados ter um certo desconto? Você é sindicalista, eu não sei nem qual que é a porcentagem de desconto. 30%. 30%. Mas me responda uma coisa, onde vai parar o Vale Transporte então? Sim, olha, essa é uma outra questão que nós precisamos conversar. E quero dizer aqui, tem uma proposta que todos os sindicatos devem chamar uma reunião com a empresa, com a prefeitura, para discutir o que é melhor, o Vale Transporte ou um transporte no ônibus aí que tem 23 anos e está rodando na cidade. O contrato coletivo prevê que é 7. Mas as empresas podem transportar com ônibus caindo os pedaços, colocando em risco a nossa população. Então nós precisamos fazer uma discussão muito ampla, criteriosa. Nós vamos ter 120 dias, e quero mostrar aqui, viu, Marcelo? São 20 pedidos que nós vamos fazer, itens que nós queremos ter em mão. O primeiro passo da SEI é solicitar. E estou aguardando, o presidente da Câmara deve estar aí assistindo. Eu estou aguardando ele para ele assinar o ato da presidência, que deveria ter sido assinado na quinta-feira, o dia 1º. Devido à viagem dele não foi possível. Gostaria da assinatura hoje, que me dê autorização de notificar. Prefeitura, empresa São José, de 20 itens. Você fez um questionamento muito legal, que eu fui o primeiro a debater essa questão dos ônibus dessas empresas que transportam o trabalhador, principalmente do sapateiro, a péssima qualidade, e eu até fui perseguido, tive problemas sérios com isso daí, exigi fiscalização, tem isso gravado aí e tal. Bom, mas a minha pergunta é pior ainda do que isso. Para mim, eu vejo uma situação pior ainda. Que o trabalhador prefere andar num ônibus de 23 anos do que no transporte coletivo urbano dessa cidade, que é de péssima qualidade. Porque está faltando uma discussão com os dirigentes sindicais que tem que mostrar que a melhor opção é o direito dele do Vale Transporte.
A empresa tem responsabilidade Sim, mas meu de caro pagar... Vergara, se a empresa de ônibus de Franca oferece um transporte coletivo de péssima qualidade, você dá o vale transporte para ele, para o trabalhador entrar naquilo lá, ele prefere andar no velho, no da empresa de 23 anos. Porque o transporte aqui é péssimo. Sabe até quando ele tem essa preferência? Eu tive em São Paulo há um mês atrás. São Paulo, os ônibus de lá, não vou discutir a superlotação, mas é tudo ônibus moderno, já com ar-condicionado. Uma diferença enorme. Aqui em Franca, né, já desobrigou a empresa a comprar ônibus novos. Nós temos, num passado mais distante, você não via ônibus quebrando na rua. Hoje você vê ônibus dessa empresa quebrando na rua toda hora, parando toda hora. E eu quero te fazer outra pergunta. Deveria ter fotografado, antes da ponte do bairro São Joaquim, um ônibus desse que transporta para a fábrica de calçado, quebrado. Os trabalhadores descendo e com certeza ia chegar ao distrito de pé. Aí, como é esse transporte que nós podemos aí chamar clandestino, o patrão não cobra nada, mas se o empregado chegar atrasado porque ele foi no transporte coletivo, ou a moto dele furou o pneu, o carro dele furou o pneu, aí há desconto. Então, é necessário uma grande discussão. Não tenho hoje condições de dizer resultado, mas estou preparado para analisar. Sou presidente da SEI e vou apostar. E vou, como você comentou quando eu cheguei aqui, vou calar alguns sindicalistas que já fizeram comentários maldosos para saber o porquê eu voltei para a Câmara Municipal. Para fiscalizar. Eu vou ser vereador do povo. Agora, e você vereador, pode ter certeza disso. Essa SEI foi aberta para analisar o alto valor da tarifa, as irregularidades cometidas pela empresa, a péssima prestação de serviço à população da cidade. Agora, como que a SEI está analisando essa quebra de contrato? A quebra de contrato é o seguinte, é o item 8 nosso aqui. Eu, em março de 2013, como vereador, subi à tribuna e disse o seguinte: tive uma conversa com o prefeito Alexandre Ferreira e ele disse o seguinte: você está falando de transporte coletivo e eu quero dizer que aqui já tem um pedido viabilidade financeira do contrato. E falei na tribuna, porque conversa do executivo para o legislativo não pode ser meias conversas, ela tem que ser verdadeira. E eu fui à tribuna e disse, a imprensa divulgou, 2 dias depois o prefeito desmentiu. Só que em abril, tá aí, assinou esse distrato. Foi quando você disse que a empresa ameaçava até ir embora de Franca, não foi isso? Sim, disse isso na tribuna. E aí, nesse momento, o que nós vamos fazer? Solicitar cópia da manifestação de viabilidade financeira que a empresa apresentou. E agora, eu já desconfiava, agora todo mundo sabe que foi feito um distrato. Sem divulgação, sem uma transparência, sem uma publicidade, foi feito nada. Aí eu estou pedindo cópia oficial, eu já tenho essa cópia em mãos. Mas estou pedindo oficial. Como presidente da SEI, eu não posso pegar qualquer papel, qualquer informação. Por quê? Quero dizer a vocês, eu devo ter recebido no mínimo 60 ligações. Recebi pessoas que me entregou documentos importantes. Eu quero que a população continue fazendo isso. Mas tem pessoa que te aborda ou te liga com informações que você quer que você investigue sem fundamentação. Precisamos ter documento. Então, essa mudança ou esse distrato, nós só vamos avaliar na hora que tiver a documentação. E isso, todos os ofícios estão prontos. Eu só aguardo o ato da presidência de formalização da SEI, que eu preciso desse ato, para que eu não tenha problema futuro ou descaracterização da formação dessa SEI. Apesar que foi votada, foi debatida e a população acompanhou. Mas quero respeitar o regimento e vou fazer. Esse é o item 8 dos nossos 20 pedidos que acontece tão logo o presidente assina esse ato. Só estou pedindo um minuto, porque eu preciso faturar. Certo, logo vamos. Depois do intervalo comercial, nós continuamos aqui com o vereador
Luiz Vergara Pereira, que é também o presidente da Comissão Especial de Inquérito, que vai apurar as irregularidades no transporte coletivo em Franca. Intervalinho, voltamos já. A Santa Casa de Franca se uniu a você para oferecer o melhor plano de saúde. O Plano Santa Casa Saúde tem um compromisso com a sua vida e assume isso com os melhores profissionais e equipamentos de última geração. A maior estrutura hospitalar de Franca e região está preparada para atender você. Ligue 3711-4222 e conheça mais. Plano Santa Casa Saúde. Cristal apresenta nova embalagem. Escolha, aproveite, torça, faça um pedido e atraia coisas boas. Cristal tem a primeira garrafa de água do Brasil feita à base de plantas. Nova embalagem Cristal, mais prática para reciclar. Com pequenas atitudes, a gente melhora o mundo. Cristal, mais vida em você. O Plano Odontológico Copicodep traz muito mais motivos para você sorrir. A partir de R$ 26,20 por mês, ampla rede credenciada, cobertura em diversas especialidades, atendimento de urgência com carência zero. Tudo isso a partir de R$ 26,20 por mês. E vantagens exclusivas como intermediação e ortodontia. Temos o plano ideal para você, sua família e sua empresa. Venha para o Plano Odontológico Copicodep 3512-9550. Gostei dessa Kaiser Barril. Opa! Ah, tudo igual. Tudo igual? Tudo igual. Você acredita que tem gente que acha que barril de cerveja é tudo igual? Kaiser Barril tem pressão. A cerveja sai como um chopp. Olha só que espuma cremosa. Muito melhor que esse torneirinho. Olha, amor, tá falando de você. Kaiser Barril, com sistema Heineken de pressão. Tira sua cerveja como chopp. Se beber, não dirija. Tá construindo ou reformando? Disque Coleta 37240808. Precisou de terraplanagem? Disque Coleta 37240808. Precisou de caçambas? Disque Coleta 37240808. Ligue agora, ligue já. Coleta 37240808. Muito bem, estamos de volta aqui com o Alerta Geral. Deixa eu falar do Peixinhos primeiro aqui, Vinícius, já acerta aí pra mim, porque aí a gente já entra e já fala com o Vergara o que a gente tem que falar. O que era bom ficou melhor ainda, né, gente? Melhor happy hour de Franca e região, o melhor rodízio de peixes para você e agora também com a deliciosa culinária japonesa à sua disposição. Todas as delícias do Peixinhos Bar você pode ter na sua casa através do Disque Peixes também, no 3723-0342. Ah, olha essa bacalhoada, coisa de louco, né, gente? Hoje é sexta-feira, hoje é dia de happy hour, hoje é dia internacional de Peixinhos Bar, amigo. Então, finalzinho da tarde, depois de uma semana, né, que teve uma quebra no meio aí, tomar aquele chopinho gelado, né, com os amigos, nada melhor do que Peixinhos Bar. Peixinhos Bar, Santos Pereira 601, na Cidade Nova. Pois bem, Ranier, você ia encaminhar uma pergunta quando eu cortei para chamar o intervalo. Permito-lhe. Sim, nós estávamos falando antes do intervalo comercial sobre essa quebra contratual. É visível que o prefeito beneficiou somente a empresa, a população, a cidade, vai deixar de receber uma série de investimentos que estavam no contrato. O prefeito tem toda essa força para realizar essa quebra contratual assim? Olha, eu acredito que não, e eu tenho certeza que ele não pode. E como fiscal, como legislador, eu tenho a obrigação. Se for rejeitado via SEI, como vereador, devo fazer análise profunda dessa quebra de contrato. E o prefeito acabou aí numa entrevista certificando toda a quebra do contrato. Isso está muito claro. Eu acho até que as autoridades, e eu me incluo, têm a responsabilidade de fazer isso acontecer. Até porque
só não assinou o certificado, né? Porque a quebra de contrato ele assinou. Então, esse certificado, passo a passo do que ele fez, ele contou à imprensa. Contou isso à imprensa. Então, ele certificou a quebra de contrato, a lei 8666, que precisa ser respeitada. E é isso, eu peço a confiança a 8666 é a lei das licitações. Sim. A lei das licitações. Nesse caso aqui, essa licitação foi totalmente viciada. Vamos começar lá. Vamos começar, então eu vou mais, então eu vou mais além. Eu respondi. Eu me lembro de uma audiência pública. Mas está aqui. Eu me lembro de uma audiência dos dois pública. Últimos contratos. Eu me lembro de uma audiência pública onde até então o secretário de Finanças disse que na época do edital ainda que a tarifa estaria congelada a 2,20 por 2 anos. Sim. A empresa venceu. Aí isso primeiro afastou outras de participar. O interesse, é claro. Né? Óbvio. 2 anos de congelado. Depois, nós tivemos uma gravidade maior ainda, né? Que colocou isso tudo naquele edital de licitação. Essa empresa assinou e aí, logo em seguida, ela vem e entra na justiça pedindo para não cumprir. E o prefeito vai lá e faz um acordo para o não cumprimento. Caracteriza demais, extremamente, né, que a licitação foi viciada. Isso, para mim aqui, ó, para mim aqui, isso dá para mim impeachment, cassação do nobre alcaide, tá? É improbidade, inclusive no exercício da função. Ou eu estou errado? Marcelo, não está errado. Eu acho que essa certificação de tudo o que aconteceu nesse contrato em termos da imprensa foi importante, o movimento da rua foi importante, trouxe à tona e, como diz meu velho pai dizia, mordeu a isca. Mordeu a isca, agora é puxar o anzol. Nós solicitamos essa documentação e quero dizer a vocês, quarta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal, a próxima reunião da SEI. Nós temos proposta para isso. Agora, só uma dúvida aqui, Vergara. Você disse que 45% da população que utiliza o transporte público recebe gratuidade de acordo com dados oferecidos pela empresa. Sim. Eu gostaria de saber da classe... Não é meu. Não, da empresa, sim. Exatamente. Deixei bem claro isso. Agora, eu gostaria de saber da classe trabalhadora sindicalizada, qual é essa dimensão que recebe o benefício do desconto? Sim, eu não posso adiantar isso ou afirmar. Nós estamos solicitando a evolução dessa gratuidade do transporte coletivo separado por categoria. Certo. Ou seja, o que é aposentado, o que é deficiente, o que é estudante, o que é trabalhador, o que é servidor público, e agora acabo de ter uma informação que ainda tem o correio. Então, não dá chutômetro. Nós estamos preparando uma SEI que eu acredito, porque todo mundo chega. Nunca vi uma SEI ter resultado que resolva. Nós estamos preparados. E se essa documentação chegar nas nossas mãos, com certeza vai ter um final. A quem foi pedido essa documentação? Você solicitou isso à prefeitura, cuja responsabilidade de fiscalizar é da Endef. É isso? Sim. Tá. Esses números são feitos por quem? Tá bom, não. Não, estou fazendo um questionamento aqui. Não, porque eu tenho uma coisa aqui. Você já tá me colocando que eu deva apresentar dados. Eu preciso Não. Eu quero que você me entenda, porque a minha pergunta, você participou disso, por isso que eu estou te fazendo uma pergunta. Sabe, você participou da administração, então por isso que eu estou te fazendo uma pergunta. Administração pública, sim. Eu participei da implantação na época. Sim. Porque por 2 anos eu não critiquei o PT, porque eu achava que tinha que esperar e assistir de pertinho a implantação do Passe Fácil. Quando da implantação do Passe Fácil, foi dito que aquelas catracas, aquele sistema,
ele coletava todos os dados que a prefeitura acompanharia de perto. Que ao passar o cartão, você saberia quem é que está usando, a pessoa, se é gratuidade, se é desconto, a categoria, enfim, tudo isso através de forma eletrônica. Passado esse tempo, 8 anos de governo Sidney Rocha, isso foi rasgado, foi jogado no lixo, porque é muito fácil saber isso pela implantação do sistema eletrônico. Basta você chegar lá e colher os dados, emite os dados na hora para você. Então, ou jogaram isso no lixo e as catracas eletrônicas viraram uma piada, na verdade, um favorecimento para a empresa de ônibus que obriga o cidadão a ir lá no guichê, comprar, fazer aquele cartãozinho, comprar, pagar antes. Ela recebe antes com o dinheiro do cidadão, tá? E outra coisa, o cidadão que vem de fora, que chega no terminal rodoviário, ele está, por exemplo, impedido praticamente de andar de ônibus se ele não tem aquele maldito cartão. E mais uma coisa, a gravidade do negócio, que era para controlar e tal. O direito do idoso, ele é constitucional. Ele chegou no terminal rodoviário de Franca de outra cidade, ele não tem que ter cartãozinho para entrar no ônibus, não. É mediante a apresentação do documento pessoal dele, da RG, sabe? E isso tudo, para favorecer a empresa, prejudica o trabalhador. O senhor já andou de ônibus? O senhor tem o cartãozinho da empresa? Não tem. Então vai andar de ônibus para ver como é que o senhor sofre. E o senhor não consegue. E outra coisa, o senhor não consegue fazer integração sem ele, né? O senhor tem que pagar duas passagens. É um golpe no povo. Quero dizer, Marcelo, que quando cheguei aqui, eu não te mostrei os 20 itens, mas eu já tinha repassado para a imprensa, pode ser que você teve acesso. Quero dizer o seguinte: olha, solicitar papeleta das catracas para Prefeitura, Empresa São José e atual do número de usuário transportado nos últimos 2 anos. Mais, solicitar planilha dos quilômetros rodados, Prefeitura, Empresa São José e atual. Porque se você não tiver isso em mãos, você não tem como investigar. Requerer todas as planilhas de relatório de fiscalização da Indef. Ela fez fiscalização? Se fez, tem que ter planilha. O servidor trabalhou, ele tem que justificar ao seu chefe o que ele realizou. Então, esses 3 itens vai trazer subsídio para que nós possamos estudar, discutir, debater e chegar a número final. Como eu disse, a nossa SEI não é pura e simplesmente baixar a tarifa. A nossa SEI é buscar qualidade no transporte coletivo. Tem o outro lado, a empresa também está reclamando de que não tem condições de colocar os seus 160 ônibus, porque a prefeitura não cumpriu com a parte dela, corredor de ônibus e um monte de coisa. As vias secundárias nas 2 pistas que cortam a cidade. Você sai do Leporá, você tem que pegar a rodovia para ir na Vila São Sebastião. Deveria ter a via secundária. Desafogava veículo, ônibus, passageiro, economizava tempo. Isso enquanto candidato a prefeito, eu fui o único que falei sobre isso. Falei aos montes. E o seu prefeito Alexandre Ferreira, na visita do presidente do DR, ou superintendente do DR, eu cobrei dele. Ele falou: me parece oportuna a sua cobrança, até porque todas as outras cidades estão reivindicando isso. Para quê? Para desafogar o trânsito. A prefeitura também precisa fazer a parte dela. Não vamos aqui segurar de um lado ou de outro, não. Vamos tratar da verdade. A prefeitura precisa Agora eu tenho mais uma preocupação. Mais. Você falou da segurança do transporte dos funcionários das indústrias de calçados de Franca, no qual eu concordo, mas e a segurança dos ônibus da Empresa São José?
É a mesma coisa. Eu tenho um amigo, Bruno, que é da Vetor Final, lá, irmão do Capenga, que fotografou, mandou para nós já há algum tempo atrás, os pneus do ônibus, que se fosse no meu carro, eu estava preso. Meu carro não saía do lugar. Careca. Um arame. Outra coisa. E a velocidade que eles imprimem? Quantas multas essa empresa levou? Quem fiscaliza isso? Poder Executivo. Poder multa executivo. De trânsito de alta velocidade, checagem de documentos. Pneus. Cadê? Pneus está lá na planilha. A polícia militar fica lá na saída do distrito, ali de frente ao Amazonas, parando o trabalhador, que para moto, para veículo, para tudo, e fiscalizar ônibus do transporte coletivo urbano. Ver documentação, ver condições de pneu, ver a velocidade, porque põe radar para todo mundo aí nas avenidas e para os ônibus não tem. Deve ser igual. O horário, eles não respeitam o horário. Você chega lá no terminal, eles informam o horário que o ônibus vai passar. Aí o usuário fica na fase de qualidade do transporte coletivo. Essa questão que você falou de pneu liso, isso vale para qualquer veículo. Tem o pneu liso, vai ser apreendido o veículo e vale para o transporte público. Deveria a responsabilidade do município. Agora, como faz um distrato, deve ter destratado que pneu não é prioridade ou segurança para a nossa população. Pois é, vamos para mais um intervalinho comercial e já voltamos aqui com o bloco final. O bloco final nada, eu vou ter que correr aqui, né? Não é isso? Então vamos lá, fatura rapidinho para mim. A Santa Casa de Franca se uniu a você para oferecer o melhor plano de saúde. O Plano Santa Casa Saúde tem um compromisso com a sua vida e assume isso com os melhores profissionais e equipamentos de última geração. A maior estrutura hospitalar de Franca e região está preparada para atender você. Ligue 3711-4222 e conheça mais. Plano Santa Casa Saúde. Sempre vou com meus clientes nessa loja porque ela está sempre completa e atualizada. Eu não preciso ir a São Paulo, Rio, grandes centros, porque lá eu encontro os produtos diferenciados que valorizam muito os meus projetos. Lá é ótimo, eles têm um jeito muito especial de nos atender e eu me sinto muito segura de levar meus clientes até lá. A Coca Zero do Thiago tá cheia de amigos solteiros. Quanto mais amigos solteiros, melhor. Porque quanto mais amigos solteiros, mais despedidas de solteiro. E quanto mais despedidas de solteiro, melhor. Tá cheia de viagens pra Vegas. Quanto mais viagens pra Vegas, melhor. Porque quanto mais viagens, mais histórias loucas pra contar pros amigos. E quanto mais amigos sabendo dessas histórias, melhor. Essa foi a Coca-Cola Zero do Thiago. Tem a da Fernanda, a do Rodrigo. Descubra já a sua Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor. Passar frio pra quê? Passe na Super G, a loja do homem de bom gosto. Na Super G você encontra agasalhos, lindos moletons, jaquetas com capô, em microfibra, em camurça, jaquetas de motoqueiro, em courino e muito mais. Se eu fosse você, passava na Super G. E para você que está estudando ou mesmo trabalhando na área da saúde, a Super G tem o que você precisa. Super G, a loja do homem de bom gosto. Calçadão da Rua do Comércio, bem no centro de Franca.
Plano odontológico Copicodep traz muito mais motivos para você sorrir. A partir de R$ 26,20 por mês, ampla rede credenciada, cobertura em diversas especialidades, atendimento de urgência com carência zero. Tudo isso a partir de R$ 26,20 por mês. E vantagens exclusivas como intermediação e ortodontia. Temos o plano ideal para você, sua família e sua empresa. Venha para o Plano odontológico Copicodep 3512-9550. Não estamos com muito tempo aqui não, até porque eu tô com um bloco atrasado aqui. Eu tô com um bloco atrasado aí, não tô? É isso? Tem o bloco 3, não é isso? Então tá bom, só para me colocar aqui. Eu quero, até o assunto transporte não acaba por aqui, porque eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. Agora, vereador, o senhor viu, quando eu falei da foto que o Bruno tinha feito ali, o pessoal está aqui no celular do menino, eu já pedi para salvar lá, para depois mostrar aqui no programa. O senhor viu as condições do pneu do ônibus ali, do transporte coletivo urbano de Franca, né? Sim, isso tudo será analisado. Quando entrarmos na planilha, vamos lá visitar a empresa São José. Parece que até um encontro que se fala tanto, né, do presidente da SEI com a empresa São José, ela vai acontecer, mas vai acontecer em conjunto com as pessoas que foram selecionadas do movimento de rua e dos 6 membros da SEI. 3 titulares. Vou fazer um convite para o vereador. O senhor tem cartãozinho Passo Fácil? Não tenho cartão Passo Fácil. Vamos marcar semana que vem, nós vamos andar de ônibus, eu e o senhor? Vamos embora. Que eu também não tenho tal do cartão. Sim. Aí nós vamos filmar essa situação. Mas eu acredito... Cartão, porque se for fazer integração com o dinheiro, tem que pagar 2 passagens. Não, mas nós vamos fazer, ué. Nós vamos entrar para ver, ué. Eu acredito que aí até se muda de postura. Ô, Marcelo, nós estamos falando de tanta coisa. Você citou aí a questão de calçado. Eu quero lembrar o seguinte. Sabe o que me veio na cabeça quando você falou de calçado? O prefeito de Franca tem que valorizar a Francal, tem que valorizar essa feira que vai acontecer pela economia, pelo emprego, pelos investimentos que vai vir na cidade. Mas você sabe o que ele tem que fazer urgente? Voltar da Francal, se não voltou ontem, voltar hoje, pôr os 2 pés no chão, perguntar para ele mesmo aonde estou e o que ele vai fazer. Com saúde. Peraí. Ele precisa ver o que ele vai fazer. Não, calma. Eu vou deixar você falar sobre isso. Ele vai saber o que ele vai fazer. Espera um segundinho. Eu quero te dar tempo para isso. Espero. Tá? Então fatura aí para mim. Tá dormindo? Não, guarda as imagens da manifestação para segunda para mim. Vai lá, fatura. Droga mata. Seu computador deu pau? Não se preocupe! A Motherboard Informática tem a solução. A Motherboard Informática conta com os melhores profissionais para cuidar da vida digital da sua empresa. Lá tem tudo o que você e sua empresa precisa. Formatação e manutenção em geral, elaboração de redes, desenvolvimento de softwares e muito mais. Motherboard Informática, Avenida Alameda Arminda Nogueira, 2377, Vila França. Telefones 3017-3457. Sempre vou com meus clientes nessa loja porque ela está sempre completa e atualizada. Eu não preciso ir a São Paulo,
Rio, em grandes centros, porque lá eu encontro os produtos diferenciados que valorizam muito os meus projetos. Lá é ótimo, eles têm um jeito muito especial de nos atender e eu me sinto muito segura de levar meus clientes até lá. A Coca Zero da Ana tá cheia de amiga indo morar sozinha. Quanto mais amiga morando sozinha, melhor. Porque quanto mais amigas, mais open house. E quanto mais open house, melhor. Tá cheia de música e diversão. Quanto mais música e diversão, melhor. Porque quanto mais música e diversão, mais chances de conhecer melhor os amigos das amigas. E quanto mais amigos das amigas, melhor. Essa foi a Coca-Cola Zero da Ana. Tem a do Diego, a da Luciana. Descubra já a sua Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor. Como eu lhe cortei, e preciso ser educado, claro. Retoma a sua fala, mas eu preciso também o meu compromisso com os patrocinadores. Claro. E quero lembrar que eu trouxe todo o staff da Federação da Saúde de São Paulo e eles fizeram no seu patrocinador, no Peixim, saiu elogiando muito o Peixim, Rio Preto, todas as cidades que tiveram aí, estive lá com eles e saiu elogiando. Mas quero voltar na questão do prefeito Alexandre Ferreira pôr os pés no chão. Eu ontem fiz um comparativo. Quando você se elege prefeito, você elege com 50% mais um. E essa balança, ela se mantém. 50% gosta e 50% não gosta. Essa balança movimentou a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, a nível de legislativo, câmaras municipais. Essa balança movimentou do lado contrário. Hoje, essas pessoas que elegeu com 50% tem só 30%. 70% está do outro lado. E eu quero chamar a atenção e quero que você deixe isso aqui por um tempo gravado, Marcelo. Os servidores públicos, que é população, está nessa mesma medida. Já não é 50% que é contra e 50% que é a favor. As 4 últimas prestações de conta do prefeito Sidney Rocha vêm com a seguinte recomendação: plano de carreira dos educadores, porque é norma do MEC. Ninguém pôs a mão. Só que os servidores foi convidado para ir para a rua e de 1.000 educadores, 300 foi num chamado muito rápido. Então significa que ele não tem mais o apoio dos servidores públicos na mesma proporção. Você foi eleito, 50% está de um lado e 50% está do outro mesmo. E a população, mesmo nível, porque é uma medida de voto. Então, na realidade, o prefeito precisa pôr os pés no chão, pensar na educação, que está a ponto de explodir. Pode ser uma greve. As creches, que ele bate no peito, que é modelo, ele terceirizou todas. E o que acontece é o seguinte: não estão cumprindo com os direitos trabalhistas. E aqui eu quero assumir para você, isso é em primeira mão. Está pronto a representação deste vereador ao Ministério Público do Trabalho, sede em Ribeirão Preto, que vou representá-lo, que 100% da responsabilidade da creche é do poder público. Quero continuar defendendo creche de qualidade, mas não posso apoiar o descumprimento de direitos trabalhistas desses servidores. Agora deixa eu Quero completar, Ranieri, da questão do lixo. Isso é uma vergonha. Já está. A quebra de contrato aí é evidente. É um crime. Cadê a comissão de assuntos relevantes do seu Adelvis Marini, que fez chapa branca, não deixou montar SEI, não virou nada. E outra, ele fez o relatório e no meio da sessão lá, para os outros assinarem. Uma vergonha. Seu Adelvis, a sua cara é um lixo quanto esta empresa que aí está. Quero completar, Marcelo, que eu disse em março da empresa São José e hoje estou dizendo da questão do lixo. Se você prestar atenção
quem está coletando é uma outra empresa que não tem nada a ver daquela que participou e ganhou ou foi aprovada como vencedora da licitação. De rua, Vergara? Agora... Então, onde deveria ter 248 funcionários, o sufoco que esses profissionais estão na rua. Então, preste atenção, eu fiz um requerimento, vai ser lido na próxima sessão, ou votado, ou pedido de discussão, para prestar atenção nesse assunto. O outro é a saúde. Outdoor distribuído na cidade. Dinheiro já tem, por quê? O prefeito e o deputado diz que a parceria com o Estado já foi feita. Então, a intervenção branca aí, na Santa Casa. Sim. A intervenção branca. Que está faltando luva, que falta medicamento. Que falta alimentação. Que falta alimentação. Que falta lençol. Então, tá aí. Estão dizendo em outdoor que a parceria está montada. Então, se tem dinheiro, tem que ter solução. A Câmara é um reclame de que não atende os meus pedidos, não acontece isso, a saúde não funciona. Em tom verdadeiro, quero dizer aqui que foi verdadeiro. O Zezinho Cabeleireiro diz o seguinte: eu vou apresentar um requerimento para discutir a questão da saúde. Eu disse, vereador, apresenta o requerimento da criação da SEI da saúde. Assino embaixo para você. Então, esses 5 itens, o prefeito precisa voltar da Francal, que ele fez um apoio importante e a Francal precisa ser apoiada, pôr o pé no chão e dizer para onde eu tenho que ir, chamar a sua assessoria e dizer como eu vou conduzir esse mandato. E mais, quero dizer, você falou de pressão. O que ele quer do Legislativo, nós queremos o bem de Franca. Não é pressionando, não é ameaçando que ele vai resolver a relação com a Câmara. Ele precisa dizer o que ele quer e a Câmara ter a liberdade. O que você quer está errado. Porque se ele tivesse mandado essa quebra de contrato para dar transparência para o Legislativo, você imagina que eu teria, com certeza, pedido uma discussão e não concordava com essa quebra de contrato de muitas coisas que deveria ser feito pela empresa, ônibus novos e muitas coisas. Então o prefeito precisa pôr o pé no chão e imaginar que ele vai administrar a cidade de Franca com 350 mil habitantes. Só quero lembrar mais uma vez, ó imperador Alexandre Augustus, primeiro e último, da impeachment, viu? Sem perder tempo, vamos à previsão do tempo. Uma massa de ar seco cobre todo o sudeste do Brasil nesta sexta-feira e os próximos dias serão de amplitude térmica, noites e madrugadas frias e as tardes ficarão com temperaturas agradáveis e quentes. Em toda a faixa clara do mapa, o dia será marcado pelo sol. Há condições para a formação de nevoeiros ao amanhecer, mas que logo se dissipam sobre muitas áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Há um pouco mais de nebulosidade sobre o Espírito Santo das áreas de instabilidade que vem do mar, mas que não irão provocar chuva, apenas chuvas passageiras sobre o extremo norte do estado. A mínima prevista para o Rio de Janeiro é de 11 graus e 12 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista é de 23 graus em São Paulo e 25 graus em Vitória. No sábado, o ar seco ainda cobre grande parte da região e o dia será marcado pelo sol e o tempo firme. A umidade que vem do mar ainda provoca pancadas de chuva de forma rápida sobre o litoral do Espírito Santo. No domingo, uma frente fria chega enfraquecida no litoral do Sudeste e aumenta a nebulosidade sobre o Rio de Janeiro, mas não vai provocar chuva. A previsão é para uma chuva rápida de manhã sobre o norte do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. São Paulo continua com um tempo quente e firme. Felizmente não há tempo para mais nada. Vergara, obrigado pela presença aqui. Eu acho que ainda faltou muita coisa, né? A gente vai montar um programa de debate aqui, viu? Com mais tempo, trazer mais gente, para a gente debater vários assuntos aqui. Eu acho que está na hora de se fazer isso também, viu? Quero concluir e agradecer você, Marcelo, desejar aqui sucesso. Eu acho que a cidade
precisa desses espaços, dessas discussões, e as pessoas têm a oportunidade de falar a verdade, frente a frente. Quando eu cheguei aqui, disse o seguinte: eu gostaria de estar aqui olhando no teu olho para fazer a resposta. Então, quero agradecer você, desejar sucesso aqui à Nova TV. Vocês têm um trabalho importante e vai dar continuidade aí com a sua direção, o trabalho do Ranieri, toda a equipe aí. Lembrei aqui o nome do Nené, mas tantos outros aqui que colaboraram e passaram por aqui. Parabéns, sucesso, e peço ao povo de Franca: confie, fui eleito com 2.051 votos e vou honrar isso à população de mais de 350 mil habitantes. Eu tive só 720 e poucos, mas eu continuo com a dignidade, viu? Abraço. Ranieri. Todos vocês, um grande abraço, um ótimo final de semana. Deixa eu mandar um abraço antes aqui para Carolzinha. Carol, obrigado por estar assistindo o programa. Beijo, minha linda. Bom final de semana a todos. Segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Alerta Geral. Um abraço.